Santo Antônio de Posse, minha querida cidade. Hoje eu tenho que continuar conversando com uma pessoa maravilhosa, com dicas maravilhosas e com conhecimento assim maravilhoso. Janaína, psicóloga, que vem nos ajudar novamente com seu conhecimento. Um assunto muito importante hoje. Bullying infantil, que são as agressões, né? Bullying com as pessoas, preconceito, e drogas, das lícitas, que são vendidas em bares, até as ilícitas, que é o grande mal das nossas famílias, da nossa sociedade e que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Janaína, muito obrigado mais uma vez por você estar colaborando com a gente, dando dicas importantes, uma profissional da área que vai nos ajudar hoje a entender um pouco como identificar, como enxergar, o que fazer e como lutar para preservar a nossa família, a nossa sociedade e nossos amigos. Obrigado, Jana, mais uma vez por nos receber aqui. Meu nome é Janaína, sou psicóloga, formada há alguns anos e estou aqui para agregar no que for preciso a todos vocês. Jana, tem um assunto muito delicado que começa na infância e às vezes a gente pensa que é normal. Muitos falam, né, muitas pessoas falam do bullying, que é frescura, mas ninguém gosta de ser humilhado, de ser taxado. Muitas pessoas, assim, até mesmo na infância, falam, quando eu era pequeno me chamavam de baleia ou de esqueleto. E essas pessoas hoje falam que é frescura, mas não é legal a gente passar por preconceitos. A gente não gostava, mas a gente não pode ter o desrespeito com os outros como normal. Então eu gostaria muito de abordar esse assunto com você, do bullying, e esse bullying que depois muitas vezes vai para drogas, que é aquelas drogas que a gente compra em bar, cigarro e depois bebidas e depois outras drogas. Jana, o bullying, o que você poderia nos falar, o que é esse bullying, essa versão em inglesa que a gente fala, o que seria esse bullying, quando começa, como perceber? É legal tocar nesse assunto porque assim, o bullying muitas vezes acontece dentro de casa. Ele começa dentro de casa, né? Talvez com um apelido carinhoso, né? E depois isso vai se tornando algo que a criança gera um desconforto na criança e muitas vezes não é nem carinhoso, né? Já vem com um intuito de agressão. Retomando no nosso episódio anterior, né, da agressão do lar, né, e se estende para a criança, né, e aí a criança, né, seu gordinho, chupeta de baleia, esqueleto não sei o que, palito de fósforo, então, né, olha o cabelo dele ou dela, como que é, né, então são variados os tipos de bullying que acontecem. Já ouvi, olha, parece um monstro, tá parecendo um monstro com esse cabelo, né? E isso dentro de casa, né? Então a criança já começa um processo de sofrimento psíquico dentro de casa, né? Quando ela vai para a escola, né? E isso se agrava, se acentua, porque ela já se coloca num papel de sofrer isso, e como em casa ela não pode reagir, né, porque está vindo de pessoas, né, pai, mãe, tio, tia, né, aqueles tios que vêm e dá um chute no bumbum da criança, assim, de brincadeira, de vai, né, antigamente os tios, né, colocavam a cabeça das crianças, vou jogar você na privada, né, umas brincadeiras, né, não muito agradáveis, e que vai impactando na vida da criança, né? O nosso cérebro é como uma folha de sulfite, né? Cada coisinha dessa é uma marquinha e que a gente vai guardando. E aí a criança vai para a escola e aí tem um coleguinha, né, que sofre isso dentro de casa e vem e quer transmitir essa raiva, essa vivência para o outro, porque ele não suporta isso, ele não pode reagir e ele transmite para o outro. E aí ele sempre vai pegar a criança que é mais passiva, mais tranquila, né?
E aí essa criança começa a sofrer na escola. Então ela já sofria em casa, só que na passividade dela, ela não faz o que o outro faz, que é reagir transmitindo essa raiva. Ah, Jana, então vamos ver assim se eu entendi. Por isso que você assim está sendo fantástica. As crianças, a própria criança começa dentro do lar a sofrer um bullying ali, um abuso, né? Tirando sarro. Como ela não consegue responder, falar que não gosta daquela situação para os pais, tios, ela pensa que é normal e vai fazer isso na escola com os colegas. E pega geralmente aquele mais quietinho, né? Pensando que é normal, na cabeça dela seria normal, é isso? Muitas vezes dentro de um estereótipo de normalidade, e muitas vezes porque ela tem raiva, né? Ela não consegue se organizar com essa situação dentro de casa, ela não gosta disso, um bullying que chega até, né, a agressão, né, da criança, e aí ela não consegue se organizar dentro de casa, e aí ela vai para a escola e ela transfere. Só que pode existir dois perfis, né? A criança consegue pôr essa raiva para fora, tendo comportamentos de raiva, e a criança que fica introvertida. Ela tem isso, mas ela tem uma passividade, ela não consegue reagir, né? Porque criança tem que ter referência e identificação, né? Então, tem um pai que é mais agressivo e uma mãe mais passiva, uma mãe que é mais agressiva e um pai mais passivo. Então, ela vai por identificação que vai ser bom para ela. Então, aí chega na escola, no ambiente escolar, né? Tem a criança que é dominante e a criança que é passiva. O dominante que sofre isso dentro de casa começa a fazer isso com o colega em sala. E muitas vezes ele não tem a percepção, mas muitas vezes ele tem essa percepção. E aí ele sente até quase que um prazerzinho, porque é como se ele estivesse se vingando, né? Então entra num contexto psicológico muito delicado. Então esse negócio de o coleguinha bateu, é coisa normal de criança, não pode. Isso é totalmente, não é legal, né, Jana? Não é saudável, porque aí é uma inabilidade da criança entender os seus afetos e se organizar dentro, né, daquilo que ela está vivenciando e colocar para fora, né? Então ela começa a fazer esse bullying com o coleguinha, né? Que ela não entende a raiva dela, ela não consegue se perceber ali, ela tem que reagir de alguma forma. E aí é como se fosse um mecanismo de defesa, né? Então ela começa a fazer isso com o outro. Só que daí ela pega um outro que é mais passivo, né? Que não tem essa energia de reagir, né? Porque ela tem medo, porque ela se sente culpada, porque talvez ela seja gorda mesmo, porque talvez o cabelo dela seja ruim mesmo, né? Porque é isso que acontece, né? Porque talvez ela seja orelhuda mesmo, talvez ela se enxerga, ela começa a ter uma crise de identidade, de se perceber, né? Não consegue se olhar e entender o que é. Talvez ela seja magrela mesmo, né? Talvez ela seja muito gorda mesmo, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem padrões, né? Então, se a criança foge desse padrão, se o adolescente, o jovem adulto foge desse padrão, gera um sofrimento. E se ela tem a inabilidade de entender os seus conteúdos, né? As emoções primárias, raiva, medo, insegurança, raiva, medo, nojo, né? Tristeza e alegria, que são as emoções principais, e delas vão para outras. Se a criança não consegue se organizar dentro disso, ela vai começar a ter reações ou agressivas ou extremamente passivas. Janaína, é muito importante nessa linha de raciocínio que você está falando pra gente, quando nós recebemos o bullying. Isso na sociedade, a criança recebe o bullying. Umas ficam mais quietinhas, outras ficam mais explosivas. Mas pode ocorrer depressão, crise de ansiedade, desenvolver pânico. E porque muita gente fala, na minha época não tinha isso, é frescura. Mas não é frescura. Eu vi uma reportagem na revista Época, suicídio, tentativa de suicídio, né? As pessoas não conseguem se aceitar. Você pode abordar um pouquinho isso? Às vezes aquela criança mais pacata tende à depressão, né? Aquela coisa assim triste.
E aqueles mais agressivos tentam amenizar com algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Você pode fazer mais ou menos a sua visão? Na verdade é assim, vai desencadear mesmo doenças psicossomáticas, né, doenças psicológicas e psicossomáticas, né? Porque tem essa inabilidade de lidar com os afetos, né? Então a criança vai se defender de alguma forma, né? Então ela começa a deprimir, e aí a gente acha que criança não tem depressão, né? Mas tem. A gente acha que criança não tem psicose infantil, né? Mas tem, né? A criança não tem ansiedade, mas tem. Tudo que a gente vivencia, a criança também vivencia, né? Antes isso era desconsiderado porque não tinha conhecimento, não tinha informação, entendeu? Quantas crianças ficavam isoladas no pátio do colégio, entendeu? Quantas crianças não tinham TOD, que é o transtorno de comportamento opositor, entendeu? Quantas crianças, né? Tinham várias doenças, mas passava despercebido, né? Eu costumo usar um exemplo que é bem legal. Quando a gente é criança e a gente está num lugar, numa festa, brincando, aí de repente a gente cai, né? O joelho fica machucado, ficou horrível. A mãe fala o quê? Ai, levanta antes de casar a Sara, vai brincar. Porque houve um desconhecimento do que a criança pode ter vivenciado naquele momento. Ela pode ter ficado com medo, com vergonha, insegura, e aí passa despercebido. Por isso que falar, eu não tinha isso. Tinha, é que não havia a informação, né? E hoje a gente tem maior percepção porque a gente começa a ter mais informações a respeito disso. Então o papel do adulto é ensinar a criança sobre os afetos. A gente infelizmente não tem orientação financeira, né? E a gente não tem a orientação das emoções, dos afetos. Devia ser parte da grade curricular, né? Para as crianças já se organizarem financeiramente e emocionalmente, mas não tem. Então assim, a criança passa por esse processo, sim, nós passamos, né? Eu sofri bullying, né? Talvez você tenha sofrido bullying. Só que a gente foi no batidão. Então, hoje em dia, somos adultos mais ansiosos, mais compulsivos, talvez inseguros, né? Como não teve, né? Como passou despercebido? Repercutiu tudo na vida adulta, né? Como é que eu vou lidar com esses conteúdos hoje, né? São coisas que aconteceram lá atrás, né? Ninguém fica ansioso do dia para a noite, não é? Lembra que eu falei das marquinhas na folha de sulfite? Vai acumulando e uma hora desencadeia alguma doença. Então o mais importante é sempre não tratar o assunto como é frescura da criança. Normalizar, não. Não, qualquer tipo de desrespeito ao ser humano não pode. Jana, outra pergunta que eu queria fazer para você, até mesmo para conhecimento. O adulto, como você disse, é papel fundamental para orientar as crianças. É o padrão, pai, mãe, tio, aquele amigo mais velho, o irmão mais velho, tal. Como que o adulto, o responsável pela criança, consegue identificar que a criança está passando por algum tipo de transtorno, um bullying, por humilhação, e como ajudar essa criança para conseguir neutralizar esses efeitos para o futuro? Isso é muito importante, né? Porque muitas crianças, elas não dão sinais. Porque elas se sentem culpadas, elas entendem que é culpa delas, né? Vou dar um exemplo, meu filho. Ele estava sofrendo bullying em 2017, acho, no colégio, e ele não falava. Pra mim estava normal, e aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Um dia ele estava muito cansado, nós fomos jantar fora, ele estava muito cansado, e aí ele deitou na mesa e começou a chorar, e a gente ficou sem entender, né? E aí ele começou a contar que ele estava sofrendo bullying no colégio, mas porque ele estava muito cansado, de sono e tudo mais, e ele não estava suportando mais aquilo psiquicamente, então ele falou. Mas tem crianças que dão sinais, ou elas não querem ir mais para a escola, né? Ou elas ficam muito inseguras, querem estar o tempo todo com o responsável, né? Deprimem, não têm vontade de fazer nada, algumas ficam agressivas dentro de casa, né? Porque é importante, a criança replica o que vê dentro de casa na escola. Se a criança de lá sofre agressão dentro de casa, o que ela vai fazer? Isso aí. Só que nesse lar não tem agressão.
mas essa criança sofreu agressão aqui e ela vai chegar mais agressiva. Aí você vai, mas peraí, isso não é padrão aqui? Como que tá, né? Então, assim, existem muitos sinais que a gente pode observar. Esses são alguns. A criança mudou o padrão dela dentro de casa, tem que ligar a anteninha. E um dos padrões mais importantes é a recusa de ir para a escola. Infelizmente, tem até professor que faz bullying com aluno. Né? A gente tem alguns casos assim, né? Professores desinstruídos, né? A grande maioria, graças a Deus, não é assim, mas tem casos, né? Então, a gente tem que estar observando essa criança o tempo todo, entendeu? É muito importante. Jana, geralmente a gente, às vezes, não tem uma condição, principalmente com a pandemia, de já procurar uma ajuda já profissional. Você acha que passar no médico, procurar o sistema de saúde ou a própria escola para estar relatando é importante? Sim, porque como eu falei do caso do meu filho, imediatamente. Isso foi no final de semana, na segunda-feira eu entrei em contato com o colégio, primeiro eu conversei com a inspetora de alunos para ver como que estava, porque às vezes pode ser fantasia, né, da criança também. Aí ela falou que não tinha observado nada, aí eu entrei em contato com a coordenadora da escola, tudo tal, a coordenadora fez uma palestra com os alunos sem expor, né, o meu filho, e parou. Não teve mais problemas. Então, começa aí, está acontecendo dentro da escola, eu vou procurar a escola para entender o que está acontecendo. Né? A linha é essa, eu não vou chegar lá já acusando, vou tentar entender o que está acontecendo. Né? E aí, se isso não se resolve, né, e paralelo, eu vou conversar com essa criança, né? Mostrar que ela pode se defender, né? Que não é normal isso acontecer, né? Tem livros hoje em dia, né, lúdicos que falam sobre isso, né? Então você vai conversar, você vai mostrar para ela. E se você vê que isso perdura e que não acontece, né, não há mudanças, você procura ajuda de profissionais. Agora na pandemia tem bastante profissional fazendo atendimentos online, né? Então dá para pedir ajuda, né, nos órgãos públicos e tudo mais, né? Tem recursos, a gente pode procurar. Jana, o bullying, geralmente, quando acontece, pode ser um passo para o uso de drogas. A droga que eu falo no sentido do cigarro, no sentido da bebida e drogas ilícitas. E, geralmente, esse tipo de uso de drogas é uma fuga, né? É uma forma de você tentar amenizar aquela sensação ruim que você tem dentro do seu corpo, da sua psique, do seu coração. Como os pais hoje podem identificar o uso de drogas, né, ilícitas ou lícitas? Então, assim, o uso da drogadição começa da seguinte forma: eu tenho um desconforto afetivo, emocional, eu não consigo lidar com isso. O ambiente familiar não está tão agradável, ou a escola não está tão agradável, ou os colegas na rua, né, também não está legal, as relações não estão boas. Não precisa ser necessariamente em todas, pode ser em alguma, e eu não consigo organizar isso. E aí vem aquele coleguinha do bem e fala, eu estou estressado hoje, vamos tomar uma? Né? E aí o que a criança, o adolescente faz? Vai e toma. Porque, na verdade, ele já tem isso como referência dentro de casa. O pai chega do trabalho, ou a mãe chega do trabalho, hoje foi estressante, eu mereço tomar uma cerveja. Merece nada, minha criatura. Você não fez mais do que obrigação, que o mundo inteiro faz. Né? Você trabalhou, você se esforçou, fez muito bem seu trabalho e vai tomar. Entendeu? O que você está ensinando para essa criança? Que se eu tenho um dia difícil, eu tomo uma. Se eu tenho um dia bom, eu tomo uma. Se nascer um filho, eu tomo uma. Se morrer um pai, eu tomo uma. Então eu começo a fazer associações das situações, porque eu não estou conseguindo lidar com os meus sentimentos. E aí esse serzinho, no início da sua vida, tem esse colega ou uma pessoa um pouquinho mais velha que oferece e ele aceita. E é lógico que ele vai ter uma experiência, legal, né? Porque ele estava
muito angustiado, muito triste, com muita raiva, estava descompensado. E aí ele tomou uma cerveja, tomou uma pinga, sei lá eu que ele tomou, que mortizou, né? Então, o que ele associa? Que quando ele estiver assim, ele pode fazer o uso, que ele vai ficar de outro jeito. Às vezes não é nem no álcool que começa logo no baseado, na maconha. Entendeu? Alguma droga vai ser a porta de entrada para a drogadição. Então, a sequência é: eu tenho desconforto afetivo e emocional e eu consumo algum tipo de droga, ilícita ou lícita. E até o cigarro, né? Que não tem aqueles, hoje a reunião foi tensa, preciso fumar, né? Que também é um vício, né? Então, assim, a pessoa começa a se organizar assim. Então, quando ela tem de novo esse desconforto, o que ela faz? Ela vai procurar de novo aquilo lá. Só que já não é da mesma forma como foi a primeira vez. Então, por isso que começa a aumentar. Cada dia quer um pouco mais para ter a mesma sensação de antes, né? E aí criam as fantasias, crenças limitantes. A maconha é natural e pode, né? Os outros que são ruins, a maconha é boa nada, né? Já foi comprovado cientificamente, né? Se o adolescente usar maconha antes dos 18 anos, aumenta em quase 5 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia. Entendeu? Então, assim, e aí para todo o desenvolvimento, diminui todo o desenvolvimento dos neurônios, né, da formação do cérebro e tudo mais. Eu tive paciente que começou a usar drogas com 11 anos, porque viu o pai tirar cocaína, via a mãe tomar caipirinha, foi lá e montou uma caipirinha para ele, com muito açúcar para ele conseguir tomar, e tomou com 11 anos. Entendeu? Então o negócio é muito mais profundo, porque é a referência. Né? Como os pais lidam com as situações, as crianças vão lidar. Né? Só que hoje é tudo muito mais fácil. Né? Hoje nós temos uma geração de imediatistas. Né? Para você conseguir ver eu não sei, né? Mas eu tinha a foto, né? Batia a foto, tinha 36 poses, aí tinha que juntar o dinheiro para poder revelar, para poder ver a foto. E às vezes a foto não ficava boa porque você pôs o dedo na frente, porque você, né? Então tinha a expectativa de esperar as 36 poses, depois tinha a expectativa de juntar o dinheiro, de ir lá, revelar. Então tinha todo um processo. Hoje, como que funciona a foto? Instantânea. Não é? Entendi. Então, assim, é tudo muito imediatista, tudo para ontem, né? Então, assim, eu não consigo lidar com a minha frustração, eu não consigo lidar com a minha decepção de ver o meu coleguinha fazer uma coisa que eu não gosto, ou o meu pai, entendeu? E aí eu vou gerando aquele desconforto, eu não consigo me organizar. E aí a sociedade me traz recursos para amortizar esse sofrimento, esse imediatismo, né? Porque a droga é imediata. Eu usei, pum, passou. Agora, eu fazer um tratamento psicoterápico, às vezes em 1 ano, 2 anos, meses, né? O paciente não tem, né? A criança, o adolescente quer para ontem. E os adultos também, né? Querem para ontem. Buscar a perfeição de tirar excelentes notas, de ter o melhor corpo, né? De fazer tudo perfeito. É isso que nós estamos vivendo socialmente. Nós estamos escravizando nossas crianças e nossos jovens adultos, os nossos adolescentes. Janaína, é muito importante e muito bom esse papo com você. Então, por exemplo, assim, nós estamos numa sociedade que já carrega uma rotina. Então, geralmente, o pai não vai deixar de tomar a sua cerveja, fumar o seu cigarro, né, do dia para a noite, porque é um vício, né? É difícil você largar. Mas se eu tenho um ser, uma criança ali, que faz parte da família, seria legal, por exemplo, não usar esses tipos de droga na frente dela, para mostrar assim, olha, eu estou com dificuldade, eu estou usando essa droga para me aliviar, né? Por exemplo, já que o pai não consegue, ou a mãe, ou o responsável não consegue ficar sem uso, mas não fazer isso na frente da criança, você indica isso?
Na verdade eu indico um tratamento, né? Nos postos de saúde tem os grupos antitabagismo, que é muito legal, muito legal. Eles fornecem toda a medicação, os adesivos, chicletes de nicotina, as reuniões semanais. Então, assim, quem realmente entende que isso é um problema, porque e pede ajuda, aí pode ir para esse recurso. A grande questão Beto, é assim, é o primeiro passo, tem os 12 passos Narcóticos Anônimos, né? É o primeiro passo. Eu admito que eu tenho um problema. Porque as pessoas não admitem. Porque é histórico familiar também, né? Meu pai fazia isso, meu avô fazia aquilo, né? E vem. Então, para ele não é um problema. Está dentro de uma rotina. Mas, se esse pai ainda não enxerga isso sendo um problema, se ele enxerga isso como sendo natural, tudo, mas ele não vai nem querer se conscientizar de evitar de fazer isso próximo da criança, que já é um desrespeito com a criança. Mas se algum paizinho, né, ou mãe se conscientizar disso, não conseguir parar ou não estiver a fim de parar e puder fazer isso fora do ambiente em que a criança está inserida, seria de grande valia. Então, Jana, quando pequeno, né, os meus pais fumantes, né, meu pai e minha mãe, a minha mãe adotava uma regrinha que dentro de casa nunca fumava. Ela sempre, até hoje, minha mãe fuma, ela tinha um espaço lá fora com uma cadeira e tal, e ela fumava. E ela não deixava, né, nem ele, meu pai, deixava me aproximar enquanto eles estavam fumando. Eu nunca entendi isso, eu vim entender hoje. Eu hoje penso que eles não queriam que eu tivesse o mesmo vício do cigarro que eles. E meu pai também, sempre, meu pai era adepto daquela pinga amarela. Meu pai adorava uma pinguinha amarela antes do almoço, né, das refeições, mas meu pai nunca me deixou nem experimentar um mínimo de bebida. E ele sempre era duro comigo. Quando eu pedia, ele sempre me dava uma bronca. Hoje eu agradeço a ele por ter feito isso, agradeço a minha mãe por nunca ter deixado a se aproximar. Por isso que eu perguntei para você e você sabiamente nos respondeu a importância de não incentivar. Se você não pode incentivar, você ao mínimo respeitar, você não quer incentivar, você respeitar e não oferecer esses vícios. Janaína, agora um assunto assim que tá na moda, todo mundo tem, Facebook e Instagram. A gente vive lá postando, a nossa vida no Face e no Instagram é maravilhosa, né? No WhatsApp, então, a gente está na praia, a gente está no shopping, a gente está comprando e a gente fica postando lá, né? Normal, natural, hoje, no dia de hoje é um padrão que se diz natural. Mas daí, Janaína, vem aquelas pessoas que ficam fazem bullying com você, te criticam, te xingam, te fazem comparação, te mandam aqueles memes que deixam você assim para baixo, que são meio humilhantes. Como que você vê isso hoje? Que todo mundo, desde a criança, né, que tem Facebook, Instagram, até vamos dizer, os idosos da terceira idade. Como você vê isso? Primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa, né? Crianças realmente têm Instagram e Facebook, só que se você ler as regrinhas lá, a criança não pode ter. É só a partir dos 13 anos, e nem todo mundo respeita isso, entendeu? Porque é uma rede que vai ter acesso a 1 milhão de coisas. Beto, é o seguinte, tem mesmo isso, né, das pessoas que acabam denegrindo a imagem, acabam agredindo a gente, isso se chama cyberbullying. Quem faz isso de agredir, de denegrir, que, né, tô te prejudicando, são chamados de haters. É novo para mim, talvez seja novo para você, né? E aí é um contexto que é muito atual, né? Hoje a gente tem os digital influencers, né? Pessoas com 9 mil seguidores no Instagram, 10 mil, 20 mil, enfim, né? E talvez essas pessoas não estejam preparadas para a exposição que elas estão fazendo delas mesmas, né? Então, assim, se eu coloco algo meu lá, eu estou sujeito a algo positivo ou negativo. E aí quando vem algo, e aí eu sempre espero algo positivo, né? Ninguém nunca espera algo negativo numa rede, né? Quando vem algo negativo,
destrutivo, isso me desestrutura, né? E eu não consigo me organizar. E eu fico na mesma condição do bullying escolar, do bullying doméstico, dentro de casa, no trabalho, que tem no trabalho também. Então, assim, essa questão digital existe sim, é bem forte hoje em dia. E aí as pessoas estão se deparando com isso e não conseguem se organizar. Mas existe tratamento, nós podemos trabalhar essas questões, né? E é importante pedir ajuda tanto quanto na outra situação. Então eu deprimo, eu fico triste, chateado, angustiado, tenho pensamentos autodestrutivos, eu não consigo lidar com essa dor da frustração de não ser aprovada na era digital, né? Mas aí eu tenho assim, 15 mil seguidores, 2 ou 3 fazem isso comigo. Eu desconsidero os 15 mil e fico preso nesses 2 ou 3, entendeu? Porque a gente tem essa tendência, né, de se punir, de se cobrar, de buscar uma perfeição, que essa perfeição não existe. Eu estou passiva de erros, você está passivo de erros, né? A gente não tem uma perfeição, né? A única pessoa que, né, foi perfeito foi apedrejado e crucificado, né? Então a gente não tem isso. Então a gente tem que ter a consciência nas nossas limitações e das limitações do outro. E aí eu limito esse outro ao acesso das minhas redes, se eu não quero vivenciar isso. Ou eu me conscientizo, né, que isso vai acontecer, mas que é irrelevante perante todos os outros seguidores, né? Janaína, eu acho que a gente tem papo muito para conversar, mas de antemão eu queria agradecer você, Santo Antônio de Posse, agradecer suas dicas e já quero pedir, eu posso voltar aqui para conversar com mais assuntos? O que o público pedir? Roberto, fala com a Janaína tal assunto tal que eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Posso vir aqui conversar com você? Claro que pode. Eu quero deixar as redes de ajuda para os dependentes químicos, que eu acho que é importante. Nós temos o Narcóticos Anônimos, que lá na Posse eu sei que é forte. Eu já tratei pessoas de lá, eu sei que tem um grupo forte lá. Nós temos os Alcoólicos Anônimos, né? Nós temos os CAPS AD, de álcool e drogas. Então são todas redes de apoio que as pessoas podem pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas não se conscientizam que elas estão doentes, porque é uma doença, é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. A adicção é uma doença. Então, assim, se você tiver algum problema desse em casa, um familiar, um ente querido, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, peça ajuda nesses órgãos. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Muito esclarecedor, muito informativo e a gente vai conversar mais. Santo Antônio de Posse, muito obrigado e até a nossa próxima entrevista.